Muito bem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez no livro do Apocalipse. Eu quero dizer para os irmãos que ao ler esse livro do Apocalipse, a gente começa a ficar, na verdade, ansioso, uma ansiedade santa, se eu assim posso dizer, uma ansiedade santa, pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente começa a ler o livro de Apocalipse sem medo, eu quero dizer uma coisa para você. Para nós que somos cristãos, que cremos no senhorio de Jesus, que temos nossos pecados perdoados, nós que somos a igreja, não é para temermos o livro do Apocalipse, mas é para nós regozijarmos pela revelação deste livro, porque aqui está mostrando na verdade a vitória da igreja de Cristo Jesus. A partir de domingo nós vamos estar falando um pouco mais, eu vou falar sobre as linhas de interpretação do livro de Apocalipse. Mas eu não tenho caminhado muito nessa questão de interpretação, de tribulacionista, o pré, o pós, o médio. Não. O que eu quero que vocês entendam o livro de Apocalipse tem me mostrado algo exponencial. Tem me mostrado que há um Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. Que há um Deus que tem o controle do universo. Que as coisas não estão acontecendo por acaso. As coisas estão acontecendo porque Deus escreveu a história. Bendito seja Deus. E isso tem alegrado nosso coração. Então eu quero desafiar você a não ter medo do livro de Apocalipse. Leia. O que você não entender, fica sem entender. Mas leia sim, eu vou ler entendendo, buscando e compreendendo aquilo que Deus tem o controle, e você vai glorificar o Senhor dos Exércitos. Quando abrimos o livro do Apocalipse, nós encontramos a história nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É isso mesmo. Nós encontramos a história nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, ele mostra para mim e para você que ele tem o controle de tudo e que tudo está em suas mãos. Ele mostra também como será o fim daqueles que decidiram amar o Deus eterno e aceitar o seu amor que foi expressado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que nós encontramos também o desespero e o fim daqueles que optaram por não servir a Cristo, que optaram pela facilidade desta vida, que optaram por negar o sacrifício de Cristo, que optaram por entrar pela porta larga, que não quis entrar pela porta estreita. É claro que nós veremos também o fim daqueles que rejeitaram, que blasfemaram, que não creram, que não quis crer no poder do Evangelho, como Paulo diz. Claro que nós veremos o fim. Quando você lê o texto de Apocalipse, você vê o fim da humanidade, a terra, que Paulo diz que ela geme pela redenção. É claro, mas quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós encontramos a adoração. Você vê os céus adorando. É uma coisa muito impressionante, gente. Quando você lê o livro de Apocalipse, muitas vezes a gente vê o homem, a terra, negando a adoração ao Pai e ao Filho. Mas quando você lê o livro de Apocalipse, você vê o céu o adorando, o céu o reverenciando ao que está sentado no trono. É coisa impressionante. Quando você pode abrir a sua Bíblia aí, capítulo 4, capítulo 5, nós vamos passear aqui um pouquinho, só para relembrar algumas coisas.
Quando você vai no capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver no versículo 9 ao versículo 11, você vê uma adoração ao Deus eterno, aquele que está assentado no trono. Eu quero que você volte os seus olhos para o capítulo 4. Eu me alegro porque todas as vezes que eu volto os meus olhos para o capítulo 4, eu vejo a visão do apóstolo João. João é tomado pelo Senhor, é convidado pelo Senhor Jesus Cristo para entrar no céu. E ele começa a contemplar a majestade do céu, a magnitude, as coisas lindas do céu. E isso encanta o meu coração, porque eu quero saber e quero entender, e eu tenho essa fé, essa confiança, essa certeza, essa esperança que você também tem, que muito em breve nós também veremos tudo aquilo que João viu. Aleluia. Ver aquele que, quando nós cantamos esse dia, conversando com o Odair, um hino antigo do nosso inário da adoração, o hino 20, que fala um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só Senhor. E que nós veremos aquele que nos amou e que por nós quis morrer. Bendito seja Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Apocalipse cumprir, queridos irmãos, nós seremos tudo aquilo que nós somos hoje no reino espiritual. É isso que nós precisamos entender. E quando você lê aqui o capítulo 4, você ouve o convite de Jesus a João: sobe aqui e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. E João então vê um trono e depois vê aquele que está sentado no trono. E depois João começa a ver uma adoração, que começa a partir do versículo 9 do capítulo 4, que eu gostaria que você acompanhasse comigo, porque é uma adoração ao Deus eterno. O capítulo 4, versículo 9, a partir do versículo 8, diz assim: e os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro, e eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E no versículo 9 diz: e quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos, que muitos dizem aqui ser representado pela unidade da igreja, os 24 anciãos, os 12 líderes da tribo de Israel, o Velho Testamento, e os 12 apóstolos, o número, os 12 apóstolos e as 12 tribos, que dá os 24 anciãos, ou o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Evangelho do Antigo Testamento, o Evangelho do Novo Testamento. A verdade é que há uma unidade. E o texto diz que eles caem prostrados diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e eles lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber a glória, a honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Nós terminamos o capítulo 4 com a adoração ao que está assentado no trono. Quando você começa a entrar no capítulo 5, nós já começamos a encontrar a adoração ao Cordeiro de Deus, aleluia. No capítulo 4 você encontra a adoração ao que está sentado no trono, Deus Todo-Poderoso. Quando você entra pelo capítulo 5, você já encontra a adoração ao Cordeiro de Deus, que foi morto, mas hoje está vivo
pelos séculos dos séculos. Você vai no capítulo 5, você vê ao versículo 6 em diante. O texto diz assim: e eu olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé. Falamos sobre isso hoje de manhã. Como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E o versículo 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Aqui me ensina algo muito interessante. O Cordeiro de Deus recebe a adoração. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tem que ter adoração, mas tem que ter oração. Você percebe que diante do trono há um altar de incenso que representa as nossas orações. E são as nossas orações que nos coloca diante do trono de Deus. Você tem noção disso? Você consegue compreender isso? Olha o que ele diz: vasos de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Onde está isto? As orações do santo. O altar de incenso está na frente do trono. Eu fico me perguntando e agradecendo a Deus. É por isso que o diabo não permite que eu e você dobremos os nossos joelhos. Mas eu quero que você saiba que quando nós oramos, as nossas orações nos levam diante do trono de Deus. E eles então cantavam um cântico, uma nova canção, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue, de cada família, língua, povo e nação, e nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Falamos sobre isso hoje de manhã. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles era de 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e bênção. E cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como as que estão no mar e tudo que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção e honra, glória e poder sejam àquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. Adoração ao que está sentado no trono e adoração ao Cordeiro. Entenda uma coisa, querido: quando a Bíblia fala de adoração ao Cordeiro, está declarando que o Cordeiro, Cristo Jesus, Ele é Deus. Por quê? Porque Ele recebe adoração. E os 4 animais disseram amém, e os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Que coisa maravilhosa! Quando somos levados à visão do céu, eu quero que você guarde isso, porque enquanto eu estudava, Deus foi falando ao meu coração. Quando nós entramos no céu, pastora Cirlei e os irmãos que estão aqui, caiu um lenço aí, nós não encontramos blasfêmia, nós não encontramos escárnio, nós não encontramos desprezo, nós não encontramos irreverência, nós não encontramos descaso do homem para com o Cordeiro de Deus.
não tem desprezo, não tem descaso. Quando você entra no Santo do Santo, como João entrou aqui, quando ele entra e ele começa a ver a glória dos céus, nós não encontramos homens poderosos, assentados nos seus tronos, em suas posturas arrogantes, em suas posturas de autossuficiência, homens que quase se mostram que são deuses, porque acham que têm todo o poder. Não, quando você contempla os céus, nós não conseguimos encontrar esse tipo de pessoas. Nós encontramos, pelo contrário, nós encontramos criaturas, nós encontramos anjos, nós encontramos homens que representam em sua totalidade a igreja do Antigo e no Novo Testamento, reverenciando ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro para todo o sempre. Sabe o que me encanta, gente? É que quando você contempla o céu, a glória, a honra, o poder, o domínio, a majestade, ela é dada toda ela ao que é digno. Quando você vai à tentação de Jesus por Satanás, Satanás diz: se você me prostrado, me adorar, eu te darei toda a glória dessa terra. Ele dá para o homem. O homem que quer glória, Satanás te dá. Quer ser reconhecido, quer criar o seu próprio trono, quer receber toda a glória, quer receber toda a honra para si. Satanás é tão astuto que aquilo que ele desejou para ele, ele faz com que o homem deseja para si. Por quê? Porque quando você contempla o céu, você vê que toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, toda a força, toda a majestade, ela não pertence ao homem, ela não pertence a criatura alguma, ela pertence somente ao eterno Deus. É interessante isto. A partir do capítulo 5, você começa a encontrar e perceber que a história foi entregue na mão do Cordeiro de Deus. Ela foi entregue na mão do Cordeiro de Deus, porque você vai ao capítulo 5 e você vê o versículo 7, você percebe que é ele que toma o livro que está na mão direita daquele que estava sentado no trono, o livro que contém a história, o livro que precisava ser aberto, porque ele fora selado. Esse livro está nas mãos de Cristo Jesus. É aqui que eu quero caminhar um pouquinho com você, de maneira rápida hoje. Você vai perceber que João relata algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, Hernandes diz algo muito interessante, que você começa a ver a visão do que João vai relatando. Você percebe primeiramente que Jesus, o vencedor, ele é o Cordeiro de Deus. Você percebe no capítulo 5, no versículo 6, que esse Cordeiro que venceu, ele tem uma marca. Estou adiantando porque eu falei sobre isso hoje de manhã. Ele tem a marca, olha o que diz o capítulo 5, versículo 6. Ele diz assim: eu olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tem a marca da cruz, como se tivesse sido morto. Cuidado com o Jesus que querem te apresentar. O nosso Jesus majestoso hoje, aquele que reina para todo sempre, ele esvaziou de si mesmo e passou pela cruz.
Tem muitos querendo majestade. Tem muitos querendo coroa, sem passar pela cruz. Jesus esvaziou de si mesmo. Tomou a morte de cruz humilhante. E depois ele foi exaltado pelo Pai, foi coroado pelo Pai. Se você quer receber um dia a coroa que será entregue, depositada aos pés de Cristo Jesus, você precisa passar pelo Calvário. João vê a posição do Cordeiro. Ele está em pé. Significa o quê? Que ele está vivo. O interessante, pastora Shirley, é que no capítulo 4 nós encontramos Deus assentado no trono. E no capítulo 5 nós encontramos Jesus em pé. Pé, lembra o quê? Ação. Pé, lembra o quê? Autoridade. Poder. Jesus em ação. Ele é o sumo sacerdote, gente. Ele é aquele que intercede por mim e por você. A Bíblia diz no Salmo que o Cordeiro, o Deus Todo-Poderoso, ele se inclina quando ouve a nossa oração. E quando eu li isso, eu me lembrei de alguém que já tinha tido esta visão. Ele teve essa visão. Eu me lembrei de Estevão. Lembra de Estevão no capítulo 7 de Atos, versículos 55 e 56, quando Estevão estava sendo apedrejado? O texto diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra. Em pé, lugar de honra é à direita de Deus, lugar de honra. E Estevão então declara: olhem, disse ele, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Então eu quero que você hoje à noite tenha essa visão. Veja o Cordeiro de Deus à direita do Pai, em pé, em ação por mim e por você, com o controle de todas as coisas. Como diz o salmista, ele não cochila, ele não dorme, o guarda de Israel. O Cristo ressurreto está em ação, está em movimento, aleluia. João vê a sua posição. Ele está no meio do trono, que significa o quê? Autoridade. Ele tem agora então o livro que contém a história em sua mão. A história está na mão daquele que lhe é por direito. Um comentarista disse: agora Deus governa o universo por meio do Cordeiro. E você vai perceber algo muito interessante. Você vai começar a perceber, a partir do capítulo 6, nós vamos ler, que o Cordeiro de Deus, é Ele que começa a abrir os selos. Eu quero que você volte os seus olhos um pouquinho para o capítulo 5 novamente. E você volta os seus olhos para o versículo 2 do capítulo 5. E você vai encontrar aquela pergunta, só para lembrar, fazer você relembrar. Eu vi um forte anjo proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper o quê? Os seus selos. Ninguém era digno. O versículo 3 diz: não é homem no céu, na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Até que surge. João chora e surge então a voz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, prevaleceu, para abrir o livro e romper os seus
7 selos. Ele venceu para isso. Quando você vai ao capítulo 6, você vai começar a ver a abertura dos 7 selos. E é aqui que eu começo a me encantar, queridos. Por isso que eu disse que hoje eu quero ser breve com você. Eu começo a me encantar porque eu começo a ver o controle do céu sobre a terra. O controle do céu sobre tudo e sobre todas as coisas. Conforme vai chegando o final da história, você vai ler isso depois, você vai perceber que as coisas vão se tornando cada vez mais difíceis, porque está nos aproximando da nossa vitória consumada. Mas eu quero que você volte os seus olhos para o capítulo 6, e olha o que diz o versículo 1. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos. Abriu um dos selos. Segura aí. Então a primeira coisa que nós vamos encontrar: quem tem o livro tem o controle. E só quem tem o livro tem a autoridade para abrir os selos. O livro estava na mão de Jesus. Foi dado a ele a autoridade que ele conquistou na cruz do Calvário, pisando na cabeça de Satanás, sapateando na cabeça do inferno. Foi dado a ele a autoridade. Então aqui ele começa a abrir o livro. Então guarde isso no teu coração: quem tem o livro tem o controle. Segunda coisa, você vai perceber que é dele que emana a ordem dos acontecimentos. É dele que emana a ordem dos acontecimentos. Terceira coisa, os eventos do juízo não acontecem sem o seu conhecimento, sem a sua permissão ou sem o seu controle. Tudo acontece porque ele conhece. Ele conhece tudo, ele determina tudo e ele permite e controla tudo. Quarta coisa, os inimigos estão debaixo da autoridade do Cordeiro e do controle do Cordeiro. Quinta coisa, todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. É lindo isso, quando você começa a ler Apocalipse com esta visão. Sexta coisa que eu achei muito interessante, é do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse, que são 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles só saem para dentro da história quando o Cordeiro ordena. Por que é ele que ordena? Porque foi ele que abriu o selo. Quando ele abre o selo, ele começa a revelar os acontecimentos da história que ele já sabe. Ele abre o selo porque ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Eu quero que você perceba algo muito interessante. Os selos foram abertos nos céus. Tem coisas que acontecerão na terra e tem coisas que acontecerão no céu. Mas escute, eu quero que você entenda algo muito, muito interessante. Os selos foram abertos nos céus. É o céu que tem o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Eu vou repetir isso porque isso tem que estar guardado no nosso coração. Nada que acontece no Apocalipse é gerado na terra. Não, querido, é os céus que coordena tudo e todas as coisas. Quem abriu o selo foi aquele que era digno,
digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os selos. Não foi o inferno, olha que coisa linda, não é o inferno que coordena as coisas, é aquele que está sentado no trono e aquele que está à direita. Você pode dar um glória a Deus aí? O livro está nas mãos do Cordeiro, ele coordena tudo e todas as coisas. Ele abre os selos. Coisa impressionante. Não tenha medo do Apocalipse. Nós temos aqui meia dúzia de pessoas. Não tenha medo. Quem abriu os selos, quem libera as taças, quem libera as trombetas, é o céu. E no céu está sentado aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu quero que você perceba algo também interessante. Eu não vou falar sobre a questão do cavalo branco, isso nós vamos falar no próximo domingo. Eu quero aqui caminhar e mostrar para você o controle. Quando você vai no versículo 4 do capítulo 6, você vai perceber que sai um outro cavalo, da cor vermelho. O vermelho aqui representado, essa cor representa, lembra, guerra. Todos os comentaristas dizem isso, guerra, perseguição. Nós já estamos vivendo isso, viu gente? Aí você vai perceber que nós já estamos vivendo muitas dessas coisas. Eu particularmente penso e entendo que existem muitas coisas que já aconteceram, existem coisas que estão acontecendo, e existem coisas que acontecerão no futuro. Eu particularmente. Agora tem uma linha que entende que acontecerá tudo no futuro. E existe outra linha que acredita que já aconteceu todas as coisas. Mas você vai ver o cavalo vermelho. Agora, o que eu quero que você preste atenção é como segue o versículo. Vou ler bem devagar. E ali saiu outro cavalo que era vermelho, e ao que nele se assentava, foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Por isso que eu quero falar sobre isso, que matasse uns aos outros. Como que se matam uns aos outros? Através do quê? Guerras. É o homem destruindo a si mesmo. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o que está no versículo, no início do versículo, na segunda parte do versículo, diz assim: e ao que nele se assentava foi-lhe dado poder. Aí o meu coração se alegra. Por quê? Porque foi-lhe dado poder. Se foi-lhe dado poder, é porque alguém que tem todo o poder concedeu a esse cavaleiro poder. Porque esse cavaleiro de si mesmo, ele não tem poder para se tornar poderoso, para que as coisas aconteçam, para criar as coisas. Não. Zé Fini, sem chance. Esse cavaleiro está debaixo de uma autoridade. Foi dado a ele autoridade. Foi dado a ele poder. Então você percebe quem abriu os selos? Jesus. Ele dá o poder, ele dá a autoridade. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Então você percebe que quem permite as guerras acontecerem é o Todo-Poderoso. Porque o homem se destrói a si mesmo. É só você abrir Romanos capítulo 1. Você vai perceber um pouquinho. Agora olha isso no versículo 8, gente. Olha que coisa impressionante. Quando você vai ao versículo 8, você encontra um cavalo pálido. Ou outras traduções diz amarelo.
Pensa, quando a gente vê uma pessoa, um corpo de uma pessoa morta, qual é a cor dessa pessoa? Sem vida, pálida. Então, esse cavalo é a morte. Agora eu quero que você preste atenção de uma coisa muito interessante. Nos versículos anteriores, do terceiro selo, fala do cavalo preto. Cavalo preto é fome. Então você vê a sequência: guerra, fome, morte. Porque onde tem guerra, tem fome. Onde tem fome, tem morte. Ok? Mas o que eu quero que você preste atenção é que foi dado a esse cavalo pálido um limite de ação. Eu acho isso incrível. Um limite de ação. Em Provérbios capítulo 27, versículo 20, eu já vou te explicar, diz assim que a morte e o inferno nunca se satisfazem. A morte e o inferno nunca se satisfazem. Sempre eles querem mais. A morte, já fala, qual é a função da morte? Matar. E você sabe que a morte será lançada no inferno com quem? Juntamente com Satanás. Agora, escute isso. Há um limite de ação. Acompanhe comigo. Eu quero que você acompanhe a partir do versículo 8. Olhe isso. E eu olhei, e eis um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte. E quem o segue? O inferno. O inferno, o Hades o seguia. E poder lhe foi dado sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada e com a fome, e com a morte e com os animais da terra. Você percebe? Uma quarta parte da terra. É tudo limitado, meu irmão. E isso me encanta. Por quê? Porque a morte não tem autoridade. O inferno não tem autoridade. Porque quem controla tudo é o eterno Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. Ele coordena tudo e todas as coisas. Você consegue compreender isto? A morte derruba, a morte mata, e o Hades, o inferno, está ali para recolher os mortos. Hernandes diz assim: a morte pede o corpo, e o inferno pede a alma. Olha que interessante, a morte e o inferno caminham juntos, gente. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. A morte e o inferno não podem fazer o que querem. Estão debaixo da autoridade de Jesus. Eu quero fazer você lembrar do versículo que está no início do capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Jesus diz assim: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Bendito seja Deus. Quem controla a morte e o inferno chama-se Deus o Todo-Poderoso, porque senão a morte saía ceifando a cada um, mas ela não tem autoridade sobre aqueles a quem o Senhor determina que não irá passar por ela. Isso é lindo, gente. Ela sai para matar, mas não. É um limite. Bendito seja Deus. Sabe o que me alegra hoje à noite? Que ela pode até bater na porta da tua casa, pode bater na porta da minha casa, mas quem vai abrir a
porta para ela entrar. Chama-se Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, porque é Ele que tem a chave, porque ela pode até bater, como diz o salmista, eu ando pelo vale da sombra da morte, mas ela não pode me levar, porque quem tem o controle é o eterno Cristo Todo-Poderoso. Isso você vai encontrar mais à frente no Apocalipse. Um pouquinho mais à frente eu vou ler um texto, mas existe um outro, que vai chegando um dia que as coisas estão tão ruins, as coisas estão tão terríveis, por causa da ira de Deus, que o homem, pastora Cirlei e os irmãos, o homem procura a morte, mas a morte não é encontrada por eles. Por quê? Porque a morte, ela está sobre o controle de Deus. Que coisa espetacular! O número está determinado, gente. Quando você desce um pouquinho mais, no versículo 9, segura aí para jantar, que daqui a pouco eu termino você janta. Olha, diz o versículo 9: e havendo aberto o quinto selo, isso aqui eu achei lindo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles mantinham. Agora olha isso: e eles gritavam em alta voz dizendo: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Olha o que eles falam. Isso me encanta, porque isso me mostra que os mortos em Cristo, eles estão repousando, meu irmão. Eles estão repousando apenas. Eles estão aqui dialogando com o Mestre. Olha que coisa linda. E olha o que diz, eles não estão perguntando por quê ou para quê. Eles estão só perguntando: Senhor, até quando isso? Eles fazem uma pergunta: até quando essas coisas irão acontecer? Até quando o Senhor vai permitir isso? Quando que o Senhor julgará e vingará o nosso sangue sobre aqueles que habitam na terra? Olha a resposta, versículo 11: e túnicas brancas foram dadas a cada um deles, e lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo. Olha isso, gente. Eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também completar-se o número dos seus conservos e seus irmãos, prestes a serem mortos assim como eles. O que eu entendo aqui, existe um controle tão grande, que não haverá mortes além do que Deus permite. Olha o que ele diz assim, ó, até completar o número. O que eu consigo entender, gente? Que esses que estão sendo mortos por causa do amor ao Senhor, que a gente vê aí na Indonésia, a gente vê essas coisas na Nigéria, cristãos sendo decapitados ontem, e sendo decapitados hoje, e decapitados amanhã, por causa do amor de Cristo. Eu quero que você entenda que Deus tem o controle de tudo isto, e o diabo não está gozando dessa situação. Por quê? Porque o Senhor tem os números contados. Deixa eu dizer uma coisa para você, Edição, que está sentado aí. Se você foi contado por Deus para ser morto por causa da tribulação, da perseguição, você não vai ser morto de outra coisa. E enquanto você não ser morto por isso, o juízo do Senhor não acontece, porque existe um número determinado. Isso não é lindo? Bendito seja Deus! Isso nos mostra o quê? Há um
tempo determinado, um número determinado, até que se complete o número. Ou seja, o Cordeiro de Deus está no controle. O inferno e a morte não têm o controle das coisas. Que coisa impressionante, gente. Por isso que eu falo que Apocalipse é para trazer um alento para mim e para você. Se você está firme com Jesus, Joyce? Está firme com Jesus, Luiz Paulo? Você deu uma risadinha minha sem vergonha. Mas você está firme, você que me vê, está firme com Jesus? Está agarrado com Jesus? Está andando em santidade de vida? Está aguardando o arrebatamento da igreja? Então não tenha medo do Apocalipse, porque o Apocalipse é a consumação da nossa vitória. Guarde isso no teu coração. Eu quero concluir. Eu disse que era rápido hoje, porque eu estou lembrando do pãozinho da Nico, que eu vou pegar lá para tomar um café. Eu quero concluir mostrando algo para você interessante também. Esse capítulo 6, Sirlei, irmãos, falaremos isso mais domingo. Esse capítulo 6, ele termina com uma pergunta assustadora. Essa é assustadora. Essa aqui é assustadora. Olha o que diz aqui. Eu quero que você volte os seus olhos para o capítulo 6. A partir do versículo 12. Escute isso. Eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, assim como uma figueira lança seus figos temporões, quando ela é abalada por um forte vento. E o céu partiu como um rolo quando é enrolado junto, e toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, agora escute isso, hein? E os reis da terra, os homens grandiosos, poderosos, os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas covas e nas rochas das montanhas. E diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E olha o versículo 17: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Olha o desespero. Os homens pedem em desespero para que as montanhas, para que os montes caiam sobre eles, porque eles não estavam conseguindo encarar a face. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Andam apenas tratando o Cordeiro de Deus como aquela ovelha muda, que vai para o matadouro, como diz Isaías. Essa ovelha muda, ela já foi morta. Deixa eu dizer outra coisa: aquele cordeiro que foi para a cruz do Calvário, em momento algum ele irou-se.
Em momento algum ele usou da sua autoridade. Lembra quando ele foi cortado ali, Pedro corta a orelha de Malco. Aquela ovelha muda diz o quê? Coloca isso, guarda isto. Guarda essa espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai. E milhões de anjos me socorreriam. Ele foi esbofeteado. Pisaram nele, cuspiram nele. Ele, sem falar nada. Uma das autoridades perguntou para ele: você não vai falar nada? És tu o rei dos judeus? O que ele disse? Tu dizes. Aquele cordeiro manso venceu a morte. E como diz o capítulo 5, está em pé. E aquele cordeiro manso, que hoje é o teu Salvador e o meu Salvador, amanhã será o teu juiz. Assim como nós estamos vivendo o dia da graça do Cordeiro, haverá o dia da ira do Cordeiro. E deixa eu dizer uma coisa. No dia da graça, você pode se esconder nos montes, você pode se esconder nas baladas, você pode se esconder na religiosidade, você pode se esconder no secretismo religioso, você pode se esconder na mentira, você pode se esconder, você pode fugir da graça. Nessa época que nós estamos vivendo, você pode fugir da graça, você pode dizer não para a graça. Você pode dizer não para o Cordeiro amável. Você pode dizer não para o Cordeiro de braços abertos. Você pode dizer não para aquele Cordeiro que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode dizer não para Ele. Você pode fechar os teus ouvidos para não ouvi-lo. Você pode tocar a sua vida de qualquer maneira para não dar ouvidos ao Cordeiro dócil da época da graça, que é o tempo que nós estamos vivendo. Mas deixa eu te lembrar, no dia da ira do Cordeiro, você não irá conseguir fugir. Dos olhos dele, do juízo dele. Você vai correr para as montanhas não vão poder te proteger. Você vai correr para o mar não vai poder te engolir, porque o mar está sob a autoridade do Cordeiro. As montanhas estão debaixo da autoridade do Cordeiro. Você consegue entender isso? Eu quero terminar dizendo para você hoje à noite: você precisa fazer uma escolha. O grupo de louvor pode se chegar. Você precisa fazer uma escolha. Não fuja da graça. Não fuja do Cordeiro que foi morto para tirar o pecado do mundo. Porque no dia da ira dele você não conseguirá fugir. Eu quero te fazer um apelo. Corra para os braços do Cordeiro de Deus hoje, para que amanhã você não tenha que enfrentar os seus braços.
Deixa eu dizer uma outra coisa: aceite a disciplina do Cordeiro de Deus hoje, para que amanhã você não tenha que aceitar, tenha que enfrentar a disciplina do juízo do Cordeiro, do dia da ira do Cordeiro, gente. Aceite o convite do Cordeiro de Deus, dizendo hoje para você: vinde a mim, porque amanhã você não vai conseguir fugir. Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Ainda estamos vivendo o dia da graça do Cordeiro, mas amanhã você poderá enfrentar o dia da ira do Cordeiro. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. É o céu que coordena a terra. Corra para os braços de Jesus hoje à noite, para que amanhã você não tenha que correr da face do Cordeiro. Eu vou repetir: corra para a face do Cordeiro hoje, para que amanhã você não queira fugir da face da ira do Cordeiro. Apacenta o teu coração, irmão e irmã. A ira do Cordeiro não é para mim e para você. O dia da ira do Cordeiro não foi reservado nem para mim, nem para você. Pastor, por que nós somos melhores? Não, porque nós aceitamos o dia da graça do Cordeiro. E quem recebe a graça do Cordeiro não precisa temer a ira do Cordeiro. Quem aceita a graça não precisa temer a ira de Deus. Hoje à noite você pode ver que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Escolha hoje servir a Jesus. Aceite o amor de Cristo na tua casa. Aceite o amor de Cristo, para que você não tenha que encarar o juízo dele amanhã. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Levante os seus olhos para o trono e você verá que tudo está no controle. Levante os seus olhos e você verá que nada foge ao controle de Deus. Está sentado. Você pode cantar conosco aí hoje à noite. No trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos, ao que está sentado. Ah, querida, adore. No trono. Adore o Cordeiro hoje. Quem o adora hoje, o adorará amanhã, o adorará amanhã. Quem o ama hoje, o amará amanhã. Quem não foge dele hoje, não precisa fugir dele amanhã. Seja a honra. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Cordeiro. Ele te quer, ele te chama, ele te espera hoje à noite.
coisa para você. Quem se esconde à sombra do Altíssimo, do Deus onipotente, do Todo-Poderoso, quem está em Cristo, não precisa amanhã se esconder, correr e pedir que as montanhas venham sobre você. Vem para Cristo. Volte para Jesus hoje à noite. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Meu filho, nós estamos vivendo a graça do Cordeiro. Volte para o Senhor. Volte. Eu quero concluir dizendo para você que está firme com Jesus: continue firme. Não tenha medo do apocalipse. Porque quem está em Cristo não precisa temer no dia da ira do Cordeiro. Ele tem o controle dos céus e da terra. Ele tem o controle da morte, do inferno. Ele tem o controle de tudo e todas as coisas. Não tenha medo do apocalipse. O apocalipse revela que a igreja é vencedora hoje, amanhã e sempre. E que Deus te abençoe.